Pessoal, chegamos no exercício 4. No exercício 4 ele fala o seguinte pra gente. Um prisma reto de base quadrada tem lado da base medindo 3 centímetros e altura relativa a essa base 5 centímetros. Uma pirâmide reta de base quadrada tem lado da base medindo 4 centímetros e altura relativa a essa base 6 centímetros. A diferença entre o volume do prisma e o da pirâmide é... Bom, então nesse exercício a gente precisa calcular só a diferença entre os volumes. A minha sugestão, eu sei que leva um tempinho, é fazer o desenho. Então a gente vai desenhar os dois. Então aqui vou colocar aqui desenho. Ou se quiser a representação geométrica. O primeiro que eu vou desenhar é o prisma reto de base quadrada. Vou colocar só prisma reto. Agora, um pouco de paciência, né, para a gente conseguir desenhar esse prisma. Vou desenhar a parte de cima, a tampinha dele. Lembre que é uma base quadrada. Faz de conta que está dando certinho aqui. Projetei embaixo. Prolongo essa vertical. Que lindo. Não ficou assim, não ficou um primor, mas não ficou horrível. Ficou horrível sim. Peraí. Aí. Beleza. Colocar agora os valores que o exercício nos deu. Ele falou que a base é quadrada. Então a base é quadrada, todos os lados da base têm o mesmo valor, que são 3 centímetros. E ele falou que a altura relativa a essa base vale 5 centímetros. Está aqui. Como é um prisma reto, essa aresta lateral é a altura que vale 5. Muito bem. O volume desse prisma é a área da base vezes a altura. O volume desse prisma vai ser a área da base é um quadrado. Ou seja, a área da base é só fazer 3 vezes 3. Vou fazer aqui embaixo. 3 vezes 3. 9 centímetros quadrados. Muito bem. Minha cachorra começa a latir nesse momento, mas vamos seguir. Vai ficar 9 vezes 5. O volume vai dar 45 centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o volume do prisma. Dica, para você não confundir que está tudo V de volume, coloca aqui volume do prisma como se fosse o volume do 1. Do primeiro sólido que a gente calculou, só para não confundir. Agora a gente vai calcular do segundo sólido, ou do segunda figura geométrica aí que ele colocou, que é a pirâmide reta de base quadrada. Eu não vou escrever base quadrada, vou só desenhar a pirâmide aqui de novo. Pedir licença, porque esperar que meu desenho aqui fique no mínimo razoável. Aqui eu aconselho desenhar como se fosse um paralelograma. Só no papel fica um pouco melhor. Desenha um paralelograma mais ou menos aqui no meio. Marca um pontinho e nesse pontinho você sobe com lápis ou com a caneta. E marca aqui, ó, um certo ponto do papel. O que você faz agora? Liga o vértice de baixo até lá em cima. Mas, professor, você falou que era uma base quadrada. Sim, é que uma questão só de visualização. Quando você desenha esse quadrado meio no formato de paralelograma, ele ajuda na visualização, só por isso. Mas a base é quadrada. A base é quadrada porque o exercício falou. Então, vamos lá aqui. Isso. E a do fundo faz os pontilhadinhos. Se quiser fazer reto, não tem problema, tá? Aí, beleza. Coloca os valores. A base mede 4. E a altura mede 6. E a altura eu vou fazer de vermelho porque ela parte do topo, como ela é uma pirâmide reta, ela vai partir do vértice e vai chegar aqui embaixo, nessa base quadrada, formando 90 graus. E aqui vale 6 centímetros. Muito bem, vamos calcular agora esse volume. O volume da pirâmide é um pouquinho diferente. A área da base vezes a altura sobre 3. Vale lembrar que toda vez que a figura forma esse bico, se você virar ela de ponta cabeça, ela vai ser difícil de ficar apoiada na vertical. Toda vez que forma esse bico, vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Isso vale para pirâmide e vale para cone. Só quero fazer uma correção aqui. Em vez de chamar de VP, vamos chamar de V2, que é o segundo sólido. Então, V2 vai ficar a área da base, por ser um quadrado, a gente sabe que a área dessa basezinha que está aqui é 4 ao quadrado, que vale 16. Então, coloca 16. A altura é 6, divide por 3. Simplifica. 3 com 6 dá 2. O volume 2 vai ser 32 centímetros cúbicos.
Muito bem, o que o exercício está pedindo para a gente? Ele pede a diferença entre o volume do prisma e da pirâmide. Então você vai seguir essa ordem. O volume do prisma é o V1 e o volume da pirâmide é o V2. Então você vai fazer V1 menos V2, que é 45 menos 32. Isso vai dar 13 centímetros cúbicos. E aí você fecha o exercício e marca a alternativa C de acabamos mais um. Tchau, pessoal!